você. Então, vamos continuar com a nossa correção. E agora a gente tem um poema para ser lido, entendido, para responder a questão de número 26, que é uma questão de interpretação. Observe. Com base nas ideias presentes no poema, é correto afirmar que o eu poético, toda vez que você tem um poema, aquele que fala no texto é o chamado eu poético ou eu lírico. Eu estou dizendo isso porque quando a gente lê uma história, por exemplo, a gente não fala o narrador, porque o narrador é aquele que fala no texto com o leitor, que está contando a história, não é? Que cria uma voz para o autor. Então, é exatamente isso. Você tem o poeta, mas, vamos dizer assim, quando o poeta escreve o poema, ele não inventa, ele não pode inventar quem ele é. Ele pode ser um homem poeta, pode ser uma moça, não é? A poetisa, que é mulher, pode fazer um poema como se fosse um homem, porque quem se expressa no texto é o eu poético, ou também chamado eu lírico, certo? Então, a gente vai ter que ler mesmo o poema, interpretar para ver o que o eu poético está dizendo aqui. Lembrando que cada linha de um poema é chamado verso e cada bloco de linhas que você vê aí se chama estrofe. É, porque com o passar do tempo a gente pode se esquecer disso. Então, já estou aí lembrando você, tá? Bom, aí nós temos que ler o poema para poder entender, não é, o que é que a gente tem que responder aí a respeito do eu poético, que ele está dizendo no texto. Vamos lá. Então, nós temos o seguinte: tua frieza aumenta o meu desejo. Fecho os meus olhos para te esquecer, mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos, mais eu te vejo. Então, o que ele está dizendo para a mulher, porque aqui nós temos o eu poético masculino, dizendo para a mulher que a frieza dela, não é, aumenta o desejo dele, não é isso? E ele fecha os olhos para esquecê-la, para não vê-la, mas quanto mais ele faz isso, mais ele a vê, certo? Ele se coloca numa condição assim, bem humilde mesmo em relação a ela, não é? Veja que, inclusive, ele diz, ó, humildemente atrás de ti rastejo, humildemente, sem te convencer, antes sentindo para mim crescer dos teus desdéns o frígido cortejo. Então, o que ele está dizendo? Que ele vai sentindo crescer nele o desejo porque ela é fria com ele, não é? Porque ela não liga para ele. E ele rasteja atrás dela de maneira humilde. Por isso que ele põe rastejo, porque ele se rasteja no chão, de tão humilde que ele fica perto dela, sabendo que não a convence, porque ele não vai tê-la. Aí continua lá. Sei que jamais hei de possuir-te. Lá, ele sabe que jamais vai estar com ela, não é? Sei que outro feliz, ditoso como um rei, se você não sabe o que é ditoso, pense comigo. Um outro homem feliz, né? Esse outro aqui, ó, um outro homem, não é? Confirmando aí o poético masculino, que outro feliz, mas muito mais, né? Tão feliz como o rei, sortudo como o rei. Caberia bem dizer isso aqui, não é? Olha lá, sortudo como o rei, certo? Enlaçará o teu virgem corpo em flor. Então, vai ter o virgem corpo dela, moço. Porque em flor significa isso. Um corpo em flor é porque está na flor da idade, não é assim que a gente fala? Porque está novinho, novinho. Está uma beleza, não é isso? Bom, meu coração, no entanto, não se cansa. Então, apesar de toda essa frieza dela, o coração dele não se cansa. E ele vai explicar os dois pontos explicando. Amam metade aqueles que amam com a esperança de estar com a mulher. Então, eles amam pela metade, porque quem ama de verdade, veja lá, porque amar sem esperança é que é amor verdadeiro. Então, ele está dizendo que ele ama de verdade, porque ele ama sem esperança. Ele sabe que não vai ser correspondido. Tá certo? Bom, entendido isso, vamos lá. Ops, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Só um minutinho. Aqui. É a 26, certo? Eu andei para frente, né? Foi. Mas vamos lá. Então, vamos responder a questão de número 26. Com base nas ideias presentes do poema, é correto afirmar que o eu poético se sente esperançoso? Não. Ama pela metade quem ama com esperança. Ele ama de verdade porque sabe que não vai amar, que não vai ter com ela, não estará com ela. E crê que seu amor será correspondido? Não, ele crê que o seu amor não será correspondido, apesar do desprezo da mulher amada. Ela realmente o despreza, então aqui a gente tem um item de contradição. Continua a cortejá-la, ele não importa que não vai estar com ela, que não vai tê-la.
ele continua a cortejá-la. Sentindo que há futuro para esse amor? Não, sentindo que não há futuro para esse amor. Apesar da falsidade da mulher amada. Não tem no texto que ela seja falsa, né? Ela o despreza, mas não falsa. Ele está convicto de vai conquistá-la? Não, ele está convicto de que não vai conquistá-la, idealizando esse relacionamento apesar do egoísmo da mulher. E ela não é egoísta, ela só não quer saber dele, né? Então, olha só, a gente tem aí 3 itens de contradição. Depois, na letra D, admite que a concretização desse amor exige sacrifícios e aceita ser submisso, apesar da vaidade da mulher amada. Olha, não haverá concretização, porque ele sabe que não a terá, que não a possuirá, certo? Então, um amor que exige sacrifícios, ele sabe disso, ele se sacrifica por ela, sabendo que não vai ser correspondido, certo? Aceita ser submisso, se coloca na situação de submisso, sim, mas não porque ela seja vaidosa. Então, aqui, de novo, eu até diria que prevalece a contradição, não é? Justamente porque ele sabe que não haverá concretização desse amor. Bom, logo, a resposta só pode ser a letra E, porque ele reconhece que não será bem-sucedido, mas pretende ser fiel a esse amor, apesar da indiferença da mulher. Beleza? Muito bem. Agora, aqui, assinale a alternativa cujo verso expressa uma aparente contradição. Vamos lá. Quando é que a gente cai em contradição? Quando a gente afirma uma coisa e, na sequência, a gente nega o que a gente disse, por exemplo. Ou a gente negou uma coisa e, na sequência, a gente afirma, não é? Então, você cai em contradição, certo? Na letra A, nós temos: quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Horas, quem fecha os olhos não vê. E aqui é o contrário, quanto mais ele fecha, mais ele vê. Então, uma coisa anula a outra, portanto, a letra A é a que ilustra, que exemplifica uma contradição, tá? Na letra B, quando ele diz humildemente atrás de ti rastejo, ele só está dizendo que rasteja atrás dela de modo humilde, não é? Quando ele diz sei que jamais hei de possuir-te, ele só está dizendo que ele sabe que jamais vai possuí-la, não é? Enlaçará teu virgem corpo em flor. Enlaçará, abraçará o teu... Abraçará, é romântico demais, né? Teu virgem corpo, ou seja, um corpo virgem, novinho, né? Bonito assim, em flor, não é? Na flor da idade. Meu coração, no entanto, não se cansa. Aqui está dizendo que meu coração não se cansa. Essa frase, meu coração não se cansa, ela expressa uma ideia de posição em relação a uma outra coisa que foi dita no texto. Mas a frase em si, meu coração não se cansa, não é? Não tem contradição alguma, tá? Muito bem. Agora a gente vai para a questão de número 28. E aí é para a gente ver o valor semântico dos advérbios. Lembra que a gente falou que advérbio é coisa de fofoqueiro, que expressa circunstância? Ótimo, que se você se lembra disso, você entende por que ele fala que humildemente, que é um advérbio, expressa circunstância adverbial, tá? Porque é advérbio. Aí ele diz que é de modo, sim, a gente acabou de ver isso na questão anterior, porque humildemente atrás de ti rastejo, né, é o modo como ele rasteja atrás dela, de modo humilde, de maneira humilde. Como em talvez ela virá à festa para encontrá-lo. Veja, humildemente traz a ideia do modo, mas o talvez traz a ideia da dúvida, certo? Na letra B, humildemente é uma circunstância adverbial de afirmação, a gente já sabe que não. Então, só por aí a gente já elimina o item. E o muito aqui é de intensidade. Então, nem uma coisa, nem a outra estão corretas. Na letra C, jamais expressa a circunstância adverbial de negação. A maioria dos gramáticos diz que o jamais é um advérbio de tempo, né? Aliás, isso acontece com o jamais e com o nunca, tá? Para que você saiba. Mas também temos gramáticos que dizem que eles são de negação, não é? E também são de tempo. Então, eu vou dizer para você assim, ó. Neste texto aqui, para a gente não ter essa dúvida, já que alguns consideram tanto o advérbio jamais como o advérbio nunca como
advérbios de tempo prioritariamente, e alguns dizem ou é negação ou é tempo, a gente faz assim, a gente volta aqui para o texto e a gente vê o que o autor diz aqui. Sei que jamais hei de possuir-te, ou seja, em tempo algum ele vai possuí-la, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que aqui prevalece a noção do tempo, né? Porque ele nunca vai possuí-la, percebe? E quando a gente vê aqui a frase que ele coloca como exemplo para mostrar para a gente que o abessa é uma expressão adverbial com o mesmo valor semântico, a gente vê que não, porque o abessa é de intensidade. Na letra D, a gente tem que o jamais expressa a noção de tempo, ok, não é? E quando a gente vê o correlato, a gente tem a avó ainda guarda muitas fotos da família. O ainda, observe aí, também é de tempo. Por quê? Porque se ela ainda guarda muitas fotos da família, quer dizer que ela guardava antes e no momento presente continua guardando, então ainda guarda, por isso a noção de tempo. Logo a resposta é a letra D, certo? Muito bem. Depois, na letra E, nós temos o seguinte, olha só, deixa-me sair daí. Com esperança, expressa a circunstância adverbial de intensidade. Olha, com esperança é um modo, você concorda comigo? É, porque muitos amam com esperança, então é o modo como eles amam, tá? Portanto, não é intensidade. Aí a gente tem, ele raramente chega na hora marcada. Veja, com pouca frequência, né? Traz pra gente a ideia da frequência, o que nos faz entender que raramente trabalha com a ideia de tempo, diferente de com esperança. Tudo bem? Eu espero que você tenha me entendido, só quero ter certeza. Ó, o jamais e o nunca são advérbios ditos pela maioria dos gramáticos serem advérbios de tempo, mas existem aqueles que dizem que eles podem ser de negação ou de tempo. Então, você guarda isso para você e vê o que prevalece no contexto, tá? A negação ou o tempo, mas a maior parte vai dizer para vocês assim, que não se pode dizer que eles são de negação, inclusive, que eles têm que ser de tempo mesmo, tá? Então, estou colocando para você aí o pepino que dá essa ideia, mas como você viu, a VUNESP tende a considerar os dois como sendo de tempo. Então, vá pela banca. Tranquilinho? Tem coisa que a pessoa fala que português é tudo igual, em qualquer banca, para qualquer prova. É não. Vamos lá, considere os versos da terceira estrofe. Que outro feliz, ditoso como um rei, enlaçará teu virgem corpo em flor. Veja, ditoso aqui, como a gente viu lá no texto, que outro feliz, ditoso, né, sortudo como um rei, enlaçará teu virgem corpo em flor, porque é na flor da idade, corpo jovem, bonito, exuberante. Beleza? Aí a gente tem, no poema, as expressões destacadas podem ser correta e respectivamente, correta e respectivamente entendidas no sentido de. Então, vamos ver lá. Que outro feliz, sábio como o rei? O que a sabedoria aí implicaria nesse contexto? Nada. Por isso que eu falei que outro feliz até, assim, mais do que feliz como o rei, né? Sortudo como o rei. Afortunado como rei? Sim, porque o afortunado é um sortudo, não é? Astuto é um esperto como rei? Não cabe aí. Poderoso como rei? Você pode até ponderar, porque um rei costuma ser poderoso, não é? E pode ser o poder da felicidade aí, você pode pensar num sentido até figurado. E temido como rei não faria o menor sentido. Por que um temido como rei vai ter a moça, não é? Vai ter o corpo da moça virgem? Não faz sentido. Então, a gente fica entre a B e a D. E aí, na D, não é? A gente tem a palavra moreno para substituir em flor, teu corpo moreno. Não faz sentido, não é? Porque como se a flor fosse morena, não, mas um corpo jovem é perfeito. Então, é por isso que a resposta aí está na letra B. Tranquilíssimo? 30. Vamos lá. Sei que jamais hei de possuir T. Observe o que acontece aqui, não é? Porque o enunciado vai dizer para a gente o seguinte. Supondo que o eu poético se dirigisse à mulher amada empregando o pronome você, tá vendo a distinção? Porque que eu li ali o primeiro? Sei que jamais hei de possuir T.
Então, ele trata a mulher nos correspondentes a tu, que é o pronome de segunda pessoa, e todos os demais que o acompanham, né? Que é o te, o ti, assim por diante. Então, o tratamento que ele passa para ela é esse aí, da segunda pessoa. E o examinador quer que você entenda o seguinte, que você suponha, não é, que esse eu poético a tenha tratado por você. O pronome você, ele pede toda a concordância em terceira pessoa. Quais são os pronomes correlatos, né, da terceira pessoa? O se, o a, o lhe. Claro que pode ser no plural, os, as, lhes, tudo bem? O si, o consigo, então o si assim por diante. Então são esses o terceira pessoa. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Lá na terceira estrofe, ele deveria dizer, de acordo com a norma padrão, sei que jamais hei de possuir-lhe, certo? De possuir ela. Vamos deixar aí. Possuir vos, não, porque vos é de segunda pessoa. Ele quer que o tratamento seja por você, que exige o tratamento em terceira, tá? Aí tem o possuí-la, que é o a, e o, que viram no, na, lo, lá. Lembra? Depende da terminação do verbo. Claro, no plural também, nos, nas, los, las, certo? Então, possuí-la pode ser também, e possuir a voz não, porque também é de segunda pessoa. Bom, agora veja, as correspondências em terceira pessoa estão colocadas aí, não é? O que tinha segunda pessoa a gente eliminou. Só que ele quer de acordo com a norma padrão, ou seja, de acordo com as regras normativas, com as normas da língua portuguesa, a gente vai ter que empregar o pronome correto de acordo com a regência. Certo? Lembra que a gente já vem falando isso. O, a, os, as são os objetos diretos, o lhe, objeto indireto. Já que aí nós temos o lhe, o ela e o lá, respondendo ao verbo possuir, complementando o verbo possuir, a gente tem que ver a regência do verbo possuir. E quem possui, possui algo, possui alguém. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Ele exige, portanto, um objeto direto. Não pode ser o lhe. Os pronomes ele, ela, no plural eles, elas, não servem de objeto direto, que as formas diretas são o, a, os, as, certo? Aí o possuí-la vai bater, porque, por causa disso aqui, quando o verbo termina em R, ou S, ou Z, como é o caso de possuir, que termina com o Z, não é? Ó, deixa-me sair daí que eu já estava escrevendo comigo em cima, você não vai enxergar nada. Olha lá, a gente tira esse R daqui, deixa o A para representar a moça, a mulher, certo? E aí, a gente, tirando o R, S ou o Z dessa forma verbal, a gente acrescenta L ao pronome. E aí, aqui, a gente tem que pôr acento, porque formou o hiato, né? Possuir lá. Beleza? Portanto, letra D. Tranquilíssimo? Ótimo, porque a gente vai para a questão de número 31, que nos exige a leitura do texto Nero e a Lira. E a questão 31 diz o seguinte para a gente, veja aí. Vamos lá. Aqui achei. Ó, o título do texto refere-se ao imperador romano Nero, tá? Então, no título do texto vai se referir ao imperador romano Nero. A gente acabou de ver que é Nero e a Lira, né? Então, ele está falando do imperador romano, aquele que ordenou atear fogo em Roma. Ele mandou botar fogo em Roma, certo? E o título do texto também se refere à lira. É o instrumento musical que simboliza as artes, certo? Tá, então vamos pensar. O Nero, que mandou botar fogo em Roma, destruiu muitas coisas importantes da cidade, não é? E temos, junto com o Nero, a lira, lá no texto, no título, aliás, fazendo referência a artes. Bom, assinale a alternativa que, de acordo com o texto, explica o sentido expresso no título. Bom, é aquilo que eu falo. Quando o texto vem com o título escrito ali, a gente tem de ler o texto para entender o título. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler o texto procurando já entender o título para poder responder a essa questão aí. Fechado? Daquele jeitinho que a gente vem fazendo. Então, vou até sair de cena, que é para ficar mais fácil a nossa atenção. Então, vamos lembrar.
Nero, que botou fogo em Roma, e Lira, que representa, não é, as artes. Tudo bem? Bom, o Brasil ficou chocado com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Só diante das chamas terríveis e do patrimônio desaparecido para sempre que alguns perceberam que nunca tinham ido ao espaço museológico agora perdido. Olha que interessante, né? Então, primeiro ele falou do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e como as pessoas ficaram chocadas por isso. Mas a observação mais interessante foi essa. Quando as pessoas viram tudo desaparecido, né, todo o museu desaparecido porque estava queimado, elas perceberam que nunca tinham ido ao espaço museológico agora perdido, ou seja, agora não teria mais jeito. Eu já tinha escrito o mesmo sobre os riscos da Biblioteca Nacional e do seu acervo inestimável em condições de risco similar. Então, veja que o Museu Nacional do Rio de Janeiro não é assim, não teve o privilégio, não é, de sofrer o quê? Inadequações de existência, certo? Porque o autor desse texto está falando dos riscos da Biblioteca Nacional e do seu acervo, né, em condições de risco de desaparecer, portanto, similar, né, de pegar fogo. Aqui em São Paulo, é o caso do Museu do Ipiranga, fechado há tanto tempo. Verdade, ficou fechado há muito tempo. Perde o público, perde a cultura e empobrecemos em um campo já abalado na memória. Sim, porque, na verdade, o museu traz fatos históricos por meio da cultura, certo? Então, veja, a memória já vai se perdendo, né? As lembranças vão se perdendo. E aí está dizendo que em São Paulo acontece isso também. O Museu do Ipiranga não está em condições de receber as pessoas, aí ele ficou fechado há muito tempo, está todo mundo perdendo com isso, certo? Bom, aí ele questiona até quando, o que mais precisaria queimar no Brasil para que a gente percebesse que patrimônio é algo que se vai para sempre, ou seja, quando queimou, acabou. Então, resumindo o parágrafo que a gente tem, o incêndio do Museu do Rio Nacional do Rio de Janeiro e a precariedade, não é, dos outros espaços culturais que nós temos no Brasil, né, porque, na verdade, o poder não cuida, né? O poder público não cuida dos nossos patrimônios culturais, certo? Bom, o descaso tem precedentes terríveis. Você está vendo que a palavra descaso foi colocada aí para resumir o primeiro parágrafo? E é o descaso do povo brasileiro. Ele não está dizendo só do político, como muita gente diria aí, né? Mas é claro que é do poder público. Mas só que o poder público não cuida, em contrapartida do povo não cobra, então o descaso tem precedentes terríveis aí, porque ele não fala do descaso do poder público, entendeu? Então, descaso de modo geral, tanto do poder público quanto do povo, né? E aí ele vai citar um outro exemplo, ó. Em 1978, um conjunto inestimável de quadros virou cinzas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Patrimônio científico foi carbonizado várias vezes. Agora já é uma outra coisa, tá vendo? Então, primeiro ele falou dos quadros, deixa eu sair daí, né? Primeiro ele pôs que em 78 o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, teve seus quadros queimados. E aí ele põe, patrimônio científico foi carbonizado várias vezes. Então, aqui é uma outra citação, patrimônio científico não diz respeito ao museu. Por quê? Vai dizer o que está após os dois pontos, porque ele vai explicar essa afirmação anterior. A coleção do Instituto Butantan em São Paulo e do Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais. Então, está aqui, ó. É o Instituto Butantan e o Museu de Ciências Naturais. Certo? E aí a gente tem o patrimônio científico carbonizado também. Coleções insubstituíveis torraram por completo. O Museu da Língua Portuguesa, né? Lá, outro museu agora. Ardeu em chamas, como também a tapeçaria de Tomiotaki, no Memorial da América Latina. Somos o país que usa a cultura como material de combustão. Olha que tristeza, resumindo o parágrafo, o que a gente tem é isso aqui, ó, que o descaso traz isso aqui, certo? Nenhum Nero foi indiciado, ou seja, nenhum culpado, não é? E por que ele falou Nero? Porque Nero, como a gente já viu lá no enunciado da questão, ateou fogo em Roma, né? E também saiu impune. Por isso que, porque ele era o imperador, que ele decidia.
E aí ele põe, nenhum Nero foi indiciado, ou seja, nenhum desses caras que deixaram pegar fogo ali foram indiciados, não foram punidos. Ninguém responde. Nada se faz com tantos repetidos avisos trágicos. É uma política da terra arrasada de resultados eficazes e criminosos. Eficazes porque realmente as coisas pegam fogo, certo? É nesse sentido. Então, você concorda comigo que esse segundo parágrafo, ele, na verdade, vai desenvolvendo, ampliando, explicando o que foi dito aqui? Em verdade, o segundo parágrafo é uma reafirmação do primeiro, dando outros exemplos. Além do Museu do Ipiranga, nós temos vários outros casos aí no Brasil de destruição de patrimônios. Mesmo aquilo que funciona e bem, corre o risco de desamparo. Olha lá, mesmo quando funciona bem, também é desamparado. A Sala São Paulo enche de orgulho os paulistas e brasileiros. Perceba que a Sala São Paulo é um exemplo do que ele disse aqui em cima. Funciona bem, mas é desamparada, ou seja, ninguém dá importância. A maioria não dá importância. A Sala São Paulo, então, enche de orgulho os paulistas e brasileiros. A USESP é uma joia esculpida com trabalho, talento e muito sacrifício. Manter algo do padrão da USESP e da Sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. Então, tá lá, e como se ele dissesse assim, ó, só por Deus, só porque Deus quer. Porque se depender do povo, estava tudo destruído. A qualidade material da sala, o esforço de todos e a educação de um público fiel, aqueles que vão sempre, né? Por ela passa a fina flor da música brasileira e internacional. Você sabia disso? Tem gente que nem sabe. Acontece. Não se tem incentivo, ninguém fica sabendo, então dá nisso. A cultura brasileira é assim. Olha lá, ó. Muita coisa queimou, projetos sobreviveram em estado precário e todos aguardam poderes sensíveis. Olha o que ele quer dizer com isso, ó. Fica todo mundo esperando algum sensível, né, ou o poder público sensível, ao papel insubstituível da cultura na definição da cidadania. E todos aguardam poderes sensíveis ao papel insubstituível da cultura na definição de cidadania, ou seja, né, prezar pela nossa cultura está na definição de cidadania, certo? Quando eu vejo o montante do fundo partidário em comparação ao estado precário das orquestras e museus, sou percorrido por uma dor muito forte. Então, o que ele está dizendo aqui é, na verdade, uma confirmação do que foi dito aqui. Então, veja, repare que aqui ele fala do descaso de patrimônios culturais que perdemos. Aqui ele fala dos que sofrem desamparo, aqueles que existem, mas que ninguém está dando valor. E que a cultura brasileira é assim, a gente fica aguardando alguma pessoa de Deus, né, entender o papel insubstituível da cultura na definição da cidadania, né, na existência da cidadania. E aí ele fica horrorizado de ver o fundo partidário, né, para fazer campanha política. Esse cara aí tem bastante dinheiro, mas as orquestras e museus não. E aí ele se sente percorrido por uma dor muito forte. O que mais terá de silenciar, queimar, desaparecer ou ficar no passado até que acordemos? Quantos artistas deixarão de comunicar seu talento com uma sociedade que necessita desesperadamente de criação e sensibilidade para pensar mais alto e melhor? Olha que legal, a gente precisa da arte para pensar mais alto e melhor. Alguém aqui acha coincidência que a economia mais forte da Europa, a Alemanha, também seja uma terra de forte investimento privado e público na música e nas artes? Então, veja, a Alemanha, que é a economia mais forte na Europa, tem um forte investimento privado e público na música e nas artes. Olha que interessante isso. Será que eles não são os mais fortes até porque reconhecem o poder da cultura, não é? na sua formação? O que mais precisa desaparecer para sempre para que os governos eleitores descubram o valor do nosso patrimônio material e imaterial? Sim, porque cultura, conhecimento é imaterial. Para nós, pessoas sem poder, resta prestigiar o que ainda existe. Então, observe que ele fala que a nós cabe o quê? Prestigiar e cobrar. Visitar mais nossos museus, cobrar dos políticos que elegemos há pouco e valorizar com alunos e filhos os muitos heróis de nossa resistência cultural. Então, veja, ao poder público cabe cuidar, zelar, e a nós prestigiar e cobrar.
certo? Bom, muito bem. Então, a gente já entendeu que aqui ninguém cuida de nada. E a relação que a gente tem, então, com Nero e Lira? Ora, a pessoa lá mandou botar fogo em Roma e nada foi feito. E ele destruiu patrimônios de Roma. Então, vamos lá. Qual vai ser a relação com esse título que a gente tem como resposta correta aqui, que vai esclarecer para a gente esse título, que vai corresponder com o texto? Letra A. Os quadros e todo o acervo museológico viraram cinzas. Tamanho descaso da manutenção? Bom, é isso que está falando sobre... Isso aqui representa Nero? Não, né? A gente tem que pensar Nero como aquele que está impune, certo? Tem de pensar Nero, de fato, como fogo, sim, como destruidor. Nero como destruidor, não é? E as artes porque é destruidor da cultura. Certo? Então, quando ele fala os quadros e todo o acervo museológico viraram cinzas, ele fala da destruição. Aí vem tamanho descaso na manutenção. Aí fugiu ao título. O título não fala do descaso. Entendido? O título não fala do descaso. Tá certo? Então, veja lá. Por que é Nero e as artes? Como eu falei, a gente lê o texto para poder entender o título. E o título tem essa correspondência, a destruição da cultura. Então, em verdade, todo o texto foi feito para falar do quê? Que a gente tem que cuidar do que é nosso, porque isso é importante, não é? É importante para a nossa história, para a nossa cultura, para a nossa manutenção de cidadania, para a nossa força como povo, coisas do tipo. Então, falar dos quadros que viraram cinza por causa de descaso de manutenção não corresponde a Nero e as artes. Tá? Vamos pensar, se Nero destruiu, as artes sumiram, então o que a gente tem que fazer? Né? O que o texto está dizendo para a gente? Que a gente tem que cuidar disso. É esse o ponto. Você tem Nero como destruidor, a Lira como representante das artes, da cultura, não é? E, portanto, a gente tem que zelar pela nossa cultura para que ela não seja destruída. E aqui falou do descaso da manutenção desses museus que viraram cinzas. Isso é verdade em relação ao texto, mas não corresponde ao todo dele, correspondendo com o título, portanto, tá? Então, a gente vai ter que ver aquele que mais se aproxima do título nesse sentido do texto, de prezar pelo que nós temos. Então, a gente tem a letra B, o patrimônio científico do museu foi carbonizado, apesar do empenho em salvá-lo. Não existe empenho, isso aqui é contraditório ao texto. O incêndio nos museus é um alerta de risco para os espaços artísticos, como o da Sala São Paulo. Essa aqui é a que melhor corresponde, está vendo? Porque o objetivo do texto é fazer o quê? Existe o destruidor da cultura, depois está destruído, não tem mais volta. Então, a gente tem que zelar por isso. Pronto, é o alerta de risco. Vamos ver a letra D. Os danos trazidos pelo incêndio poderão motivar as autoridades em evitar outras ocorrências? Está dito isso lá? Não, porque ele fala que ninguém cuida. Então, o motivar está fora do texto. O empobrecimento do campo científico, não se falou do empobrecimento do campo científico. Não é muito menos que isso é consenso. Isso aqui é extrapolação em relação ao texto. Então, veja, a letra A e a letra B que poderiam te dar alguma dúvida, porque o empenho é contraditório na letra B. Na letra D fala de motivação, o texto fala que não existe motivação. Na letra L fala do empobrecimento do campo científico, que nada tem a ver com o texto. Então, você teria que ficar entre os dois e observar o seguinte, que o texto não foi feito para falar apenas do descaso da manutenção, mas da importância que existe em prezar, em zelar pelo nosso acervo cultural, entendeu? Então, a letra A é aquele erro de redução, que eu falo que é o mais perigoso de todos os 3 erros clássicos, porque corresponde ao texto, está no texto, mas, na verdade, só faz uma relação à parte dele. E o título corresponde com o todo do texto. Foi por isso que ele colocou esse item A aí. Tá vendo? Olha que questão legal para a gente trabalhar os 3 erros clássicos, né? As contradições e as extrapolações. Aliás, na letra D, quando ele fala poderão motivar, que os danos trazidos poderão motivar, na verdade, é uma inferência, não é? Errada.
Porque apesar de toda a destruição, nada tem feito a motivação, né, dos cuidados com os nossos acervos, tá? Então, a gente pode pensar, já que é uma inferência que está equivocada, numa extrapolação, certo? Lembra que a inferência é aquilo que você pode deduzir a partir das pistas que o texto deu. E aqui a gente não teve isso, tá certo? Próxima aula a gente continua com esse texto aí, não é? Então, volta rapidinho para você ver como vai ficar. Até logo!